Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da nossa campanha Outubro Rosa aqui no Papo Iluminar. Hoje a nossa convidada é a psicóloga Eliana Pereira. Ela trabalha com adolescentes, faz atendimento com adolescentes. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os impactos emocionais, dos adolescentes em uma situação, de diagnóstico de câncer de mama na família. Então nós vamos falar sobre os medos, sobre os silêncios, sobre as ansiedades. Então sejam muito bem-vindos. Seja bem-vinda, Eliana. Obrigada, para mim é um prazer muito grande estar aqui nesse primeiro encontro do Papo Iluminar, falando de um assunto tão delicado, entendendo que na adolescência o processo de transformação do adolescente está muito aflorado. Então, assim, é de muita relevância esse assunto. Muitas vezes porque lidar com adolescente e lidar com o diagnóstico não é uma tarefa fácil. Com certeza. Não é tarefa fácil também atender adolescentes, né? É. Mas é um universo que eu acho que é incrível, maravilhoso. Não é o meu universo, mas é um universo que de alguma forma tem as suas peculiaridades, tem os seus mistérios, Tem também... É um processo muito bonito atender adolescente. Eu amo, Eu gosto muito porque eu me encontro e eu aprendo muito com eles também, Então, o adolescente, ele está ali no seu processo de transformação, no seu processo de modificação, seus hormônios, enfim, é uma infinidade, de coisas passando na cabeça ao mesmo tempo. E quando chega, num fator assim de doença, para eles é como se o mundo acabasse ali naquele momento, É verdadeiramente um universo particular, Temos aqui algumas perguntas para você. E aí eu queria saber de você como que você enxerga o impacto do câncer em uma família quando há adolescentes envolvidos. Bom, só em saber o diagnóstico do câncer, já é um impacto para todos os membros da família, principalmente para o adolescente, justamente por conta desse processo de transformação que ele se encontra naquele momento. Então, assim, para ele não é um momento assim de felicidade, digamos assim, Um momento que ele passa a ficar mais triste, mais isolado, muitas vezes mais pensativo, e o seu comportamento também vai mudando, no decorrer do processo do tratamento de quem está com a doença. Quais são as principais dúvidas e medos que os adolescentes expressam diante de um contexto como esse? A princípio, já é um tabu falar do câncer em si na família, Eles ficam com medo da morte, eles se preocupam como eles vão ficar, com quem vai ficar, vamos supor, se o adolescente morar somente com a mãe e a mãe for, uma das pessoas afetada pela doença, é como se ele não tivesse um rumo. Então, o momento dele, ele não consegue entender exatamente o que está acontecendo naquele momento. Então, ele pode se sentir de duas vertentes aí. Ele pode se sentir com vergonha de ter alguém doente na família e também pode se sentir responsável pela pessoa que está doente. Eu acho interessante isso que você falou, porque o adolescente ele ainda não está, cognitivamente falando, desenvolvido, com habilidades muito bem desenvolvidas para assumir responsabilidades tão grandes, como uma situação em que há uma pessoa com câncer na família. Já é um diagnóstico desafiador para adultos. Sim. E para adolescentes que não têm as ferramentas emocionais suficientes para isso, talvez seja de fato um processo muito desafiador. Verdade. E existem casos onde ele se sente tão responsável que às vezes ele pode também se culpar por conta disso, Existe aquela questão da culpa daquela situação dentro de casa. E se, por acaso, a mãe for a provedora da casa, para eles ainda é mais desafiador ainda. Por que ainda é tão difícil, de falar sobre o assunto com adolescentes? Eu acredito que a maioria das famílias, elas
conversam muito sobre essas questões de doenças, né? Não conversam sobre o que pode ocorrer, ou até mesmo se já houve algum caso de câncer na família, como se torna um tabu, então pouco se fala disso, o medo de falar disso. Sim. Existe um senso comum também que fala, não vamos falar disso para não atrair, né? E aí faz com que a pessoa não busque informações necessárias sobre isso, até por prevenção. Existe muita falta de informação que gera fantasias nesse adolescente? O adolescente começa a fantasiar sobre a doença? Sim, isso pode causar também uma crise de ansiedade por conta disso. Porque a partir do momento que ele recebe o diagnóstico, apesar que existem várias maneiras de pensar no adolescente, né? Existem pensamentos diferentes e não é em todos os adolescentes que vai acontecer isso. Pode acontecer também o inverso, mas não que ele não esteja preocupado com a doença em si, mas porque ele não sabe lidar com aquilo ali. O medo mais comum dele é ficar sozinho. É se aquela pessoa morrer e ele vai ficar só. Como eu falei antes, existem casos, como ele ainda não tem noção do que seja a doença, de ele achar assim, em alguns pensamentos, né? Assim eu vou ficar mais livre, assim eu vou ficar mais liberto, vou poder viver sozinho e etc, como já teve casos. Agora existe também casos dele ficar mais retraído, mais triste, porque ele pensa logo, e agora? O que vai ser de mim? O que não deixa de ser sintoma, né? Essa sensação de liberdade que o adolescente pode estar trazendo ali, nada mais é do que um meio, uma forma que ele encontrou também de compensar a dor, de compensar o medo, de compensar a ansiedade. É importante lembrar que adolescentes e crianças, principalmente, eles têm uma necessidade maior de controle, eles acreditam que é possível controlar não apenas o ambiente, né, mas também o futuro. Então, os níveis de ansiedade, eles estão associados à necessidade de controle do outro e de si. Então, acreditar que tem uma liberdade maior, ou se retrair, né, ir para o isolamento, não falar, o silêncio também, né, parece que é um sintoma muito comum dos adolescentes quando passam por situações emocionais delicadas. O silêncio muitas vezes vem como refúgio, medo, insegurança, né? Então ele prefere silenciar para não falar sobre aquilo, porque só imaginar e ficar sozinho para ele já é um desafio. E muitas vezes também o silêncio é uma forma de tentar entender o que está acontecendo, da maneira deles, porque o adolescente ele tem uma peculiaridade muito importante, que muitas vezes a gente não consegue entender e acha que ele está sendo disperso sobre o assunto. Mas não é. É o nível de responsabilidade que ele vai passar a ter naquele momento. Porque vai ter uma rotina dentro de casa, vai mudar a sua rotina totalmente, né? E essa rotina ela vai interferir na vida desse adolescente e também no seu comportamento. Ele vai ter que aprender a lidar com a doença dentro de casa e a sua rotina normal. Como identificar que esse adolescente, ele está, a mudança de comportamento que ele apresenta é uma mudança de comportamento não saudável? Quando ele começa a se isolar muito, se trancar no quarto, chorar muito, passar muito tempo sozinho, né? Então são formas que se tem de observar o comportamento dele. E dar um apoio, que isso é muito importante, que é o apoio emocional que ele precisa naquele momento. Porque devido ter o diagnóstico da doença, a maioria das pessoas se preocupa com o doente, deixando de lado, né, o adolescente, achando que ele está tendo a competência de compreender tudo. Até que ponto deve falar com o adolescente sobre esse assunto? Olha, geralmente, como se vê apenas depois do diagnóstico, o adolescente ele vai receber essa notícia, né? E muitas vezes ele não tem com quem falar sobre o assunto pelo fato do tabu estar presente ali. Mas seria interessante que no momento de se passar o diagnóstico da doença, a família se reunisse e fizesse um comunicado no geral de como vai ser todo o processo, o tratamento, quais são os sintomas após o tratamento, né? Porque na quimioterapia a pessoa que recebe
a quimioterapia fica mais sensível. Então, assim, tem que se conversar em família. No caso, se for somente a mãe e o filho, a mãe tem que ter um diálogo aberto com seu filho, ser sincera, honesta, não negar, né, a possibilidade da morte, não pode ser negada. Mas isso tem que ser falado e conversado de uma maneira tranquila, no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Nós temos um grande tabu quando se trata de falar sobre assuntos que são dolorosos, difíceis, Sim. né? Conversas difíceis. Nós nos reunimos para conversar sobre diversos assuntos. Nós nos reunimos para aniversário, para comemorar uma conquista, para bater papo, jogar, né, conversa fora. Mas quando se trata de um assunto delicado como esse, o silêncio ele é muito utilizado de forma inadequada. Eu não diria que o silêncio seja algo que não é importante, muitas vezes. Mas quando se trata de algo tão importante como um diagnóstico, né, de câncer, reunir quem a gente ama e conversar com aqueles que vão nos apoiar de alguma forma, vão precisar contribuir, vão estar envolvidos ali no processo, na rotina, uma vez que a rotina também de quem está doente muda. O silêncio, ele prejudica ou ele protege o adolescente? Quando se trata dessa questão, existem duas vertentes, né? Podemos dizer assim, positiva e uma negativa, vamos colocar assim. A positiva é que esse silêncio, ele pode vir com um comportamento inverso do que se espera. Ele pode se isolar, ele pode se revoltar, né? Ele pode não querer falar sobre aquele assunto e mudar o seu comportamento e muitas vezes até pensar, já que está acontecendo isso, então eu vou fazer tudo que eu tinha que fazer em um ano só, né? E na parte positiva, ou parte que a gente pode considerar, no caso, positivo, é que esse silêncio é um alerta também para que o outro preste atenção nas atitudes dele. É uma forma de dizer socorro, eu também preciso de ajuda, né? Então, assim, essas vertentes têm que ser observadas. Importante lembrar que não apenas o enfermo precisa desse suporte. Sim. Pelo contrário, o adolescente em meio a uma situação como essa também necessita do apoio. A família, de uma forma geral, tem uma tendência muito forte a se colocar como pessoas que não precisam de ajuda, pessoas que são fortes, né? Mascarar uma força que não existe para conseguir minimamente sustentar o enfermo. No entanto, esse movimento no adolescente é um movimento muito hostil, é ofensivo e acaba prejudicando o processo de desenvolvimento dele, né? Porque muitas vezes ele se sente responsável pelo que está acontecendo e muitas vezes também pode se culpar pelo que está ocorrendo. Né? Será que foi por minha causa? Será que é porque eu aborreci demais e tudo mais? Então ele fica muito confuso, é muito singular também, depende muito de cada adolescente, da maneira como ele lida com isso. Sim. Antes da gente iniciar as gravações, você estava falando aqui um pouquinho sobre os atendimentos, né? Como Sim. você realiza os atendimentos, aí você falou pra gente aqui sobre a dinâmica do papel, sulfite. Sim. Fala um pouquinho dessa É uma dinâmica. estratégia, né, que eu criei até junto com um paciente, que eu pego a folha de papel em branco e tento colocar essa folhinha de pé. Eu sempre utilizo essa dinâmica para explicar o quanto somos frágeis, né? E que sem uma base a gente não consegue. Então eu sempre falo para ele, olha, você esse papel aqui, tá? E você tenta colocar o papel de pé, e o papel acaba caindo, e eu explico para ele que ali é ele no momento frágil. Mas se ele cria bases, aí eu vou dobrando as partes do papel até formar uma casinha e falo para ele, tá vendo agora? Tem a base. Então quando você se cuida, você tem a possibilidade de cuidar do outro. Então essa dinâmicazinha que eu faço com eles ajuda muito a fortalecer as emoções, né? Para aprender a lidar com isso melhor. E não se sentir culpado porque Sim. está se cuidando. Sim. Né? Minha mãe ou minha tia, ela não está bem, a pessoa ela não está bem, eu não vou me cuidar, eu não vou
sabe, atrapalhar, tem muito disso. É. Tem adolescente que tem medo de atrapalhar os familiares em situações de conflito, né? Isso acontece muito quando ele é julgado. Tá? Quando olha só o comportamento de fulano, tá vendo que a mãe tá doente, tá vendo que a tia, ou seja, quem for da família que está doente, fica se comportando dessa maneira. Mas muitas vezes é uma forma que ele tem de criar forças para si mesmo. Porque se ele tiver em terapia, ele vai entender que ele precisa estar forte para ajudar o outro. Mas se ele não estiver tendo uma terapia, uma base terapêutica, ele pode ser julgado dentro da família. E isso o afasta mais. Aí é que vem a parte negativa, né? Porque ele vai dizer, já que eu estou atrapalhando, então é melhor eu sair. Então ele acaba se afastando. Imagina que o autoconhecimento ele já é um processo desafiador para adultos. Imagine para quem está se descobrindo, para quem está tentando descobrir a sua própria identidade, os seus gostos, a sua personalidade de alguma maneira. Então, não é uma tarefa fácil. E também tem aquela questão, tem adolescentes que já durante o seu processo de criação mesmo já é colocado, né? Você não pode chorar, você não pode demonstrar suas emoções, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Então muitas vezes eles não têm esse sentimento, essa troca, porque não tem essa estrutura dentro de casa. Né? Eu tenho situações assim de dizer, eu não consigo fazer tal coisa porque eu não vejo isso na minha casa. Então é muito importante que a gente tenha diálogo com eles, né? Que não tenha medo de conversar com eles, que não tenha aquela coisa do tabu de falar que está doente, mesmo porque vai precisar dele na mudança de sua rotina. Então é necessário que tenha esse acolhimento, digamos assim. A construção de confiança com adolescentes é um processo lento. Muito. Até porque para o adolescente confiar em alguém, ele precisa saber que esse outro também confia. Sim. A confiança ela é mútua. Como que a gente vai querer, como que a pessoa vai querer que o adolescente confie e fale o que está sentindo, quais são os seus sentimentos, se diante de uma situação tão séria na família não há uma comunicação sincera, uma comunicação clara e um cuidado também de inserir esse adolescente nos acontecimentos da família. Como eu gosto muito de trabalhar com adolescentes, né? Então eu começo a criar estratégia junto com eles. Geralmente eu pergunto, né? Como você gostaria que fosse nossa terapia? Como você gostaria que fosse nosso processo? Para que ele comece a observar que ele não vai ter julgamentos. Porque tem muito disso. O adolescente ele acha que ele vai ser julgado por tudo que ele faz. Então teve uma situação que o adolescente chega para mim e diz assim, ai meu Deus, vai ser mais uma conversa, né? E aí eu acho engraçado, porque no final eles falam, ah, não quero ir, já acabou o tempo. Na verdade é o estereótipo da terapia. Sim. Que nós temos, que é só conversa, ou eu vou falar, vou sair e não vou ter nenhuma devolutiva, nenhum retorno, quando na verdade a psicologia ela é tão ampla, ela é tão rica de materiais, de ferramentas, de estratégias, de intervenções. Sim. Mas só é possível na medida em que também o outro se permite conhecer e compreender, cada um da sua forma, estabelecer esse vínculo com o paciente e o trabalho a ser realizado, né? Verdade. Logo no início do meu tratamento, dos meus atendimentos com eles, eu sou muito clara em dizer, você permite que eu fale sobre isso? Então eu nunca entro num assunto se ele me dá a chave, né? Sim. Então é muito importante isso, eu sempre pergunto para ele se eu estou tendo a permissão de falar sobre isso. Se ele me disser, não quero falar disso agora, a gente vai trocando, você quer falar sobre o quê então? Então eu deixo ele muito leve, muito livre. Sim, né? Sim, até que de algum modo ele consiga também desenvolver um processo, né, um vínculo, uma transferência com você. Sim. Qual mensagem você deixaria para as famílias que estão passando por isso, né, que estão numa situação parecida, não somente de doença na família, mas que tem ali um assunto difícil para tratar com o adolescente? Qual mensagem você deixaria? Olha, a mensagem que eu tenho a dizer aos familiares de modo geral
é que comece a observar esses adolescentes, comece a dar para eles também um pouco de espaço, não tenham medo de conversar sobre os assuntos delicados, principalmente sobre o câncer, as prevenções, falar sobre histórias de familiares que já teve a doença, do que ocorreu, né? Principalmente que o adolescente fica achando que porque a mãe tem, ele também tem a probabilidade de ter. Então, assim, essa prevenção do que ele pode estar fazendo, não tenham medo de conversar. Sejam honestos, sejam claros, usem uma linguagem clara, na hora certa, no momento certo, para se conversar, tá? Não se conversa sobre doença em qualquer lugar. Você tem que ter um ambiente adequado, o momento certo de conversar com eles, porque eles compreendem, eles entendem, eles têm muita empatia, tá? Pode não parecer, mas tem. Eliana, eu quero agradecer pela tua participação de hoje. Mais uma vez agradecer também a todos que estão nos assistindo até aqui. Para você que está em Salvador, tem interesse em realizar, né, agendar uma terapia, agendar uma consulta, vocês podem entrar em contato clicando no link que está na nossa descrição. E até o dia 25, né? No dia 25, na verdade, nós teremos o Dia Rosa com a nossa fisioterapeuta Verônica Xavier, que fará alguns atendimentos em terapia complementar, em um dia, considerando ser um dia especial, nesse mês de Outubro Rosa. Se você quiser mais informações, também pode entrar em contato clicando no link que está na descrição. Agradeço, até o próximo episódio.